Olá, tudo bem? Neste vídeo iremos conversar sobre as profecias, previsões, anúncios que antigos profetas ou seres iluminados de outros tempos já fizeram sobre o surgimento de uma nova civilização, com seres humanos mais solidários, mais evoluídos e que, enfim, pudessem viver num mundo de paz e amor. Mas ninguém nunca soube nem quando, nem onde e nem de que forma isso acontecerá. O primeiro profeta é Confúcio. Viveu na China entre 551 e 479 a.C. Ele inspirava a criação de uma sociedade culturalmente instruída e empenhada com o bem-estar comum. Para isso, os humanos precisariam ter e seguir 5 virtudes: amor ao próximo, ser justo, ter um comportamento condizente com os valores morais, cultivar a sabedoria e manter a consciência das vontades dos céus. Então, há 2.600 anos atrás, Confúcio já sonhava com essa comunidade fraterna. Vamos ver o que ele dizia sobre essa comunidade. A grande comunidade. Quando triunfar a grande verdade, então a terra será propriedade de todos. Serão escolhidos os mais sábios e competentes para que mantenham a paz e a concórdia. Então os homens não amarão exclusivamente os seus, não procurarão somente por seus próprios filhos, senão que todos os velhos terão seus últimos dias tranquilos, todos os fortes terão seu trabalho útil, todas as crianças serão estimuladas em seu crescimento. Os viúvos e as viúvas e os solitários, os fracos e os enfermos encontrarão o apoio e o amparo. Os homens terão o seu emprego e as mulheres o seu lar. Ninguém desejará que as mercadorias venham a perder-se. Porém, tampouco ninguém desejará armazená-las para si mesmo, particularmente. Não se desejará que o trabalho fique por fazer, como ninguém, por outro lado, trabalhará somente em proveito próprio. Por isso, não farão falta as fechaduras, porque não haverá bandidos nem ladrões. Todos deixarão abertas as portas exteriores. Essa era a grande comunidade sonhada por Confúcio há 2.600 anos atrás. Agora, analisando a atual sociedade no ano de 2020 depois de Cristo, a pergunta é: chegamos perto pelo menos dos anseios de Confúcio? Hoje reforçamos as portas. Todos têm medo de todos. Ninguém se sente seguro. Nem na rua, nem em casa, e o que é pior, nem dentro de si mesmo. Estão trancadas as portas da rua e do coração das pessoas. Estamos atravessando uma fase muito difícil para a humanidade. Uma fase em que os acontecimentos que presenciamos ou assistimos nos noticiários são, na sua grande maioria, brigas, confusões uns contra os outros. Acabou o sossego, a concórdia, a fraternidade, o amor e o respeito. Entre políticos, então, Deus nos acuda, um querendo acabar com o outro. Não pensam no bem comum, mas no seu bem-estar pessoal. Por isso, a descrença cada vez maior com os governantes do país. E isto é geral, não apenas no Brasil, mas atinge o mundo inteiro, onde uns são mais atingidos que outros. Muitas pessoas preocupadas, confusas, desorientadas, estão se perguntando: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é algo muito natural, mas completamente fora de qualquer controle por parte do ser humano. É algo já anunciado há muito e esperado por inúmeros profetas e seres iluminados que já passaram por esse planeta, em todos os períodos da história da humanidade. Anunciar os acontecimentos futuros, cumprindo assim a sua missão. Mas, para que essas profecias se cumprissem, era preciso aguardar o tempo certo, para que daí houvesse essa concretização. Então, não é o ser humano que comanda e coordena os movimentos e fases da natureza. Existe um comando superior a tudo e a todos,
e o ser humano é apenas um joguete de forças que desconhece e que atuam sobre ele, tanto para o bem quanto para o mal. Agora vamos ver o que falou Abdurrahim, pseudônimo de Ernest Berthold. Nasceu na Alemanha em 1875. Sobre o ser especial enviado para trazer o conhecimento onde estão firmadas as bases, a fundação da civilização do terceiro milênio. Nas suas previsões na mensagem do Graal, recebida de 1924 a 1937, ele fez as seguintes revelações. Enquanto o Filho de Deus nasceu diretamente para a sua missão terrestre, o percurso do Filho do Homem, antes de sua missão, teve que passar por um círculo muito maior, antes que pudesse entrar no início de sua missão propriamente. Como condição para poder cumprir a sua missão, ainda mais terrenal comparado com a do Filho de Deus, vindo das alturas máximas, teve que percorrer as profundezas mais baixas a fim de vivenciar de perto todas as dores e todos os sofrimentos dos seres humanos. Somente assim ficou em condições de, quando chegasse a hora, interferir nas falhas de modo eficiente e criar alterações para auxiliar as pessoas. Por esse motivo, não podia ficar à margem do vivenciar da humanidade. Antes, teve que se encontrar no meio disso tudo para seu próprio experimentar pessoal, inclusive das coisas amargas, e sofrendo com isso. Novamente, só por causa das criaturas humanas teve que realizar essa sua aprendizagem. Mas, por ficar incompreensível ao espírito humano em sua estreiteza, tal condução superior, e formando juízos e guiado pelas aparências exteriores, procurar-se-á fazer-lhe censuras a fim de lhe dificultar a missão, assim como Cristo naquele tempo. Perguntou-se então a Abdurrahim se o Filho do Homem já se encontrava na terra, ou se ainda iria nascer, e ela respondeu: o futuro próximo dará a resposta por si mesmo. Só haverá um único Mestre universal. O Filho do Homem também não precisa nascer, pois já se encontra entre os homens, o que, aliás, muitos profetas intuitivamente já o sentiram. E Abdurrahim vai além em seus esclarecimentos. O Filho do Homem espera tranquilamente a época do cumprimento de sua missão, visto que, hoje em dia, muitas classes zombariam dele e o odiariam, não menos que outrora ao Filho de Deus. E prosseguiu: por que deveria anunciar-se prematuramente, uma vez que a vontade de Deus aplanará os caminhos para ele? Não necessita tomar parte da corrida cujo objetivo é unicamente dele. Ninguém alcançará esse objetivo exceto ele. Quem, de todos os homens que procuram seriamente, pode imaginar que esse Filho do Homem se coloque em linha com todos, ou mesmo com apenas um daqueles que hoje se denominam guias? Essa suposição não lhe parece ridícula? O Filho do Homem não procura angariar benevolência dos homens, tampouco discutir com as igrejas. Isso tudo não é necessário para ele. A vontade de Deus impele dessa vez a humanidade como que chicoteada ao encontro dele. Seu tranquilo aguardar é o que de mais terrível poderia acontecer à humanidade. E conclui: ela, entretanto, não merece outra coisa. A humanidade receberá o que ela mesma procurou para si. Por isso, espere você também, com calma, até que se cumpra a hora. Sobre outros profetas que intuíram sobre a chegada desse ser especial que veio para mudar o destino da humanidade, temos Pietro Ubaldi, escritor italiano e que em 1951 veio ao Brasil e realizou dezenas de conferências de norte a sul, de leste a oeste. E em 8 de dezembro do ano seguinte, desembarcaram no Porto de Santos. Pietro Ubaldi, acompanhado da esposa, filha e 2 netas, Maria Antonieta e Maria Adelaide, atendendo a um convite dos amigos de São Paulo para vir morar nesse imenso país.
No seu livro A Grande Síntese, Pietro Baldi revela. E desse modo, os fenômenos não serão vistos, nem ouvidos, nem tocados por um eu qualquer, mas sentidos por um ser que se transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, sensivelmente evoluído, nervosamente refinado e, sobretudo, aperfeiçoado. E ele fala também sobre a nova civilização. Uma nova ciência conduzida pelos caminhos do amor e da elevação espiritual. É a ciência com que o super-homem, que está para nascer, fundará a nova civilização do terceiro milênio. Estamos no limiar de uma grande curva em que se encerra um ciclo e se prepara outro. Estamos no limiar daquela que será conhecida como a civilização do espírito, a nova civilização do terceiro milênio. A nova civilização, segundo Baldi, terá de superar o método de luta egoísta pelo método da solidariedade humana. As bases em torno da qual irá se fundar a nova civilização, em que os métodos de violência e fraudulência serão substituídos por um sentimento de solidariedade social, de ajuda recíproca, num estado de colaboração e convivência pacífica. Desenvolvendo o espírito de associação, trata-se de eliminar o antagonismo individual, de modo que as forças dos indivíduos isolados não se eliminem, destruindo-se numa luta recíproca, mas ao contrário, possam somar-se num estado de cooperação. Então, esses profetas já previram que a humanidade iria sofrer uma grande transformação, mudar seus métodos e conceitos. E estamos agora na fase mais crítica e perigosa para a humanidade. Porque, para o novo nascer e florescer, o velho precisa murchar e morrer. É isso que está acontecendo. O mundo velho está se acabando. Está tudo em decadência, comportamentos, valores éticos e morais. Falta de amor ao próximo, não só para as pessoas, mas os animais e a tudo o que nos cerca. Um mundo em que as pessoas estão perdidas, desorientadas, descrentes, frias, sem sentimento de humanidade e sem saber como solucionar tantos problemas que aparecem. Ao mesmo tempo, doenças novas que aparecem, epidemias, os maus tratos da natureza, de todos jeitos e formas, tudo isso é o fim de uma fase. A natureza está demonstrando claramente sua insatisfação com o ser humano. Por essa razão, as coisas ficam mais difíceis a cada dia que passa. Ao mesmo tempo em que uma fase está acabando, terminando, porque acabou o seu tempo, já iniciou a outra fase, que vai trazer o equilíbrio que está terminando na outra. Uma fase de conclusão, de término, de fim, e a outra de início, de recuperação. Essa nova fase será de adiantamento para a humanidade, porque trará tudo aquilo que os profetas já revelaram. Uma fase de paz, de amor, de concórdia e de fraternidade. Um novo mundo, uma nova forma de ser, de sentir, de pensar, de agir. Para que isso aconteça, depende de cada um, porque as mudanças acontecerão no interior de cada pessoa. Sendo tudo isso possível porque o conhecimento que fará essa mudança já está entre nós. Essa foi a missão do porta-voz do nosso mundo de origem, que veio com essa finalidade, com esse objetivo. Ele veio e já voltou. Você nem percebeu. Mas ele nos deixou a obra para que a humanidade passe a se conhecer. Todos precisam se conhecer, porque ninguém sabe de onde veio, porque veio, mais importante, para onde vai. Não é um conhecimento pensado e imaginado por um ser humano qualquer, mas um conhecimento de fora desse mundo, e seu exclusivo interesse é na evolução da humanidade. Os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional são para todo o universo, para desencantar todos, tirar a venda dos olhos, o manto das ilusões, mostrar toda a verdade sobre a origem da humanidade. Não é para a exploração comercial, e sua divulgação é feita por aqueles que já entenderam a sua importância, tanto para si quanto para o seu próximo.
Todo o conhecimento do ser humano foi extraído do seu pensamento. Todas as religiões, seitas, doutrinas, filosofias, ideologias, ciências, enfim, todo o saber humano é fruto do desenvolvimento do seu pensamento. E agora esse novo conhecimento fará o desenvolvimento da outra parte de nossa cabeça, que estava paralisada, aguardando a chegada do tempo certo para sua ativação, que será o desenvolvimento do raciocínio. O ser humano confunde raciocínio com o pensamento, porque ele não sabe o que é o raciocínio. Acha que desenvolvendo uma argumentação lógica dentro do pensamento concreto ele está raciocinando. Mas vai descobrir que não é isso, porque o pensamento trata somente das coisas materiais, não tem o alcance, a capacidade para atingir níveis mais elevados. Esse alcance será feito somente com o desenvolvimento do raciocínio, essa potência que todos temos dentro da nossa cabeça, mas que precisamos desenvolvê-la. O pensamento é ligado embaixo, na matéria. E o raciocínio é ligado em cima, em nosso mundo de origem, o mundo racional. E esse desenvolvimento é feito de forma natural, apenas lendo e relendo o livro Universo em Desencanto, de forma individual. Lendo assiduamente, a energia racional vai ativar essa nova função, essa nova potência que é o raciocínio. Uma nova vida para o ser humano, pois com o desenvolvimento do raciocínio conseguirá o equilíbrio em todas as esferas de sua vida e terá a solução para todos os mistérios e enigmas do universo que até hoje não foram desvendados. Então não precisamos mais temer pelo futuro da humanidade, pois o futuro já começou, mas depende de cada um de nós iniciar esse processo de descobertas, de novos sentidos, de uma nova capacidade. Esse futuro sonhado por tantos está nas mãos de cada um de nós. Cada um terá aquilo que plantar para si. Como bem disse Abdul-Shin, a humanidade receberá aquilo que ela mesma preparou para si. E você também depende exclusivamente do seu interesse em ir atrás desse conhecimento e se preparar para as mudanças que ocorrerão, tanto no seu interior quanto no seu exterior. Para isso, precisa ler e sentir e ter em você mesmo as provas e comprovações que precisa. Você não precisa esperar por ninguém. Você precisa dar o passo inicial, se interessar e não ir atrás de histórias da cabeça de ninguém. Você vai decidir se quer continuar numa fase em que está morrendo ou vai passar para outra fase onde o ser humano terá todo o amparo e proteção da natureza. A escolha é sua. Você tem um livre-arbítrio. E a liberdade é o imperativo natural da natureza. E nem Deus interfere no livre-arbítrio de ninguém. Não perca mais tempo, que a hora já chegou e está passando. Leia o livro Universo em Desencanto. Vou deixar na descrição do vídeo alguns sites e vídeos a respeito de cultura racional para quem quiser pesquisar mais a respeito, também os endereços das livrarias racionais. Até o próximo vídeo e fique em paz.